né, no capítulo capítulo 24 de Mateus. Ele é um capítulo escatológico, onde o Senhor Jesus ele traz vários sermões, né? No capítulo 24, versículo 1 até o versículo de número 14, o Senhor Jesus, ele então vem a falar, né, do princípio de dores, da onde ele fora questionado, quando os discípulos apresentam a ele, né, o templo, que era muito magnífico. Ele olha e ele não vê admiração naquilo, porque ele fala que tudo aquilo ia ficar pedras sobre pedras. E ele então traz aos discípulos o ensinamento de como seria os finais dos tempos, né? Como iria acontecer, né? Ia levantar pai contra filho, filho contra pai, muitos rumores de guerras, muitos terremotos e assim por diante. E nós temos visto isso acontecer. Embora o Brasil é um país que o Senhor o tenha guardado, tem acontecido algumas tragédias, mas de grandes coisas o Senhor tem guardado. Por isso nós devemos então glorificar e adorar o nome do Senhor, e sempre estar orando, pedindo dele misericórdia, para que possamos atravessar essas coisas sem sofrer algum dano. E assim Jesus continua o seu sermão do versículo de número 15 até o versículo 28. Jesus está falando aqui parte da grande tribulação. Jesus então discorre aos seus discípulos, ele entra num estudo escatológico com os seus discípulos na época. Ele fala sobre então a grande tribulação. E do versículo 29 ao versículo 35, ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está falando sobre a sua própria vinda para buscar a igreja dele, o povo zeloso, especial de boas obras, aqueles que irão guardar os teus mandamentos, aqueles que vão ser obedientes, estes então vai subir, aleluia, para a glória, para estar com ele eternamente. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que aqui estamos nesta noite, para aprender a sua doce e gloriosa palavra. E do versículo de número 36 ao versículo de número 44, o Senhor está falando sobre a vigilância. Eita, pastor, é difícil. Sobre a vigilância do crente. Crente precisa ser vigilante em todo o tempo, ter os cuidados na fala, no agir, e em várias coisas das nossas vidas, né, irmãos? Nós temos que ter vigilância, ter o cuidado para que nós não venhamos a cair aqui na parábola das 10 virgens, porque daqui a pouco nós vamos entrar no assunto, vamos ver que Jesus está falando sobre 10 virgens, porém 5 eram prudentes e 5 delas eram imprudentes, e que nós possamos ser vigilantes, ser prudentes, para que possamos ver o Senhor face a face. Aleluia. E do versículo 45 ao 51, Jesus já começa então a falar por parábola. Ele fala da parábola dos 2 servos, e que aqui a comparação que ele faz, o último, então, se você acompanhar na sua Bíblia, tudo isso que estou falando, você lê na sua casa, porque não vamos adentrar no assunto, porque senão tomaria muito tempo, mas daqui a pouco a gente vai falar do texto que nós lemos. E no capítulo 25, do 1 ao 13, Jesus está falando a parábola das 10 virgens. E do versículo de número 31, do versículo 14 ao 30, Jesus está falando dos 10 talentos. Que talento você tem, irmãos? Você tem talento? Jesus te entregou algum talento? Você está exercendo este talento? Então,
se você ainda não começou, comece a pensar nisso, comece a trabalhar para a obra de Deus. Do versículo 31 ao 46, Jesus está falando sobre a vida eterna e o castigo eterno. E nós temos que ter o cuidado para que não caiamos neste castigo eterno, mas que possamos entrar na vida eterna com o Senhor. Quem tem esse propósito, pode dar glória a Deus nesta noite? Você está com este propósito, meu irmão? Aleluia! Se você está nesse propósito, então adore ao Senhor, trabalhe para o Senhor, aleluia, fazendo a obra com alegria, porque Deus tem uma recompensa para a minha e a sua vida. Amém? Então, esses dois versículos, esses dois capítulos, é um pouco escatológico, mas o Senhor Jesus, ele faz aqui, ele conta aqui uma parábola sobre as 10 virgens, que é um texto que nós vamos adentrar nele. Talvez não dê a tempo da gente estar falando todo sobre este assunto, mas se nós aqui falar um pouco, já vai servir de orientação para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pois bem, o Senhor Jesus, quando ele conta essa parábola, interessante que ele faz, então, a comparação do reino dos céus a 10 virgens. Interessante, eu tive a tarde toda pensando nisso aqui, como o Senhor Jesus, ele usa métodos para que o povo venha entender aquilo que ele está falando. A palavra de Jesus, ela é simples, ela é muito eficaz, para que não venha a ter nenhuma dúvida, sobre aquilo que ele está ensinando. Ele faz esta comparação, usando algo típico da época, para que o povo judeu viesse então a entender o que ele estava falando. É interessante, quando eu fui buscar o conhecimento, o porquê que Jesus usa essas 10 virgens, o porquê que ele faz esta comparação, eu pude entendê-lo, porque ele precisava falar a língua do seu povo. Aleluia. E nós aqui nesta noite também não será diferente. Eu acredito que todos vão entender a palavra do Senhor e vai dar glória a Deus. Amém? Jesus usa esse tipo de casamento, judaico da época, nessa parábola. E interessante que o costume desse casamento da época era uma forma diferente da forma que é usada nos dias de hoje. Não é como é agora. Interessante que talvez você nunca ouviu, ou talvez você já pesquisou, já ouviu, isso acontecer no meio do povo judeu. O costume era que fosse acompanhado os amigos dos noivos até a casa da noiva em altas horas. Interessante é que ele, o noivo, levava os amigos em direção à casa da noiva. E a noiva até então ficava esperando com 10 virgens, com 10 moças que eram as damas que faria o acompanhamento da noiva até o noivo. Porém, essas virgens teriam que ter as suas lâmpadas acesas. Elas teriam que estar preparadas para quando elas fossem avisadas, para quando elas ficassem sabendo que o noivo estava chegando. Então era necessário elas se posicionarem e irem ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas. Para que essas lâmpadas acesas? Para elas então lumiar o caminho do noivo até a casa onde ia acontecer a noite, ou seja, onde ia acontecer o casamento deles. Então as lâmpadas serviam para isso, para
alumiaram o caminho até a casa onde ia acontecer noite de núpcia. E eu fiquei pensando, o interessante é que Jesus usa esse método. Ele usa as 10 virgens, porque as 10 virgens, se elas eram as virgens, eram moças limpas, moças que ainda não tinham tido relacionamento sexual de forma alguma. Ela estava ali sendo preparada para acompanhar a noiva, e tinha que ser virgens. Mas Jesus, ao usá-lo esse termo, ele agora no texto vai dizer que entre essas 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. Todos conhecem muito bem esta palavra, prudência ou imprudência. Acontece muito isso no trânsito, né? A imprudência de um motorista causa danos, mas nós não vamos entrar nesta área, mas vamos falar aqui das 10 virgens, das 5 que estavam preparadas. A Bíblia aqui vai dizer que quando elas vão ao encontro do noivo, elas escutam, elas então, ao chegar à noite, ao ficar tarde da noite, posso dizer que elas cansaram de esperar o noivo, e todas elas vieram a dormir, a adormecer. Deitaram-se, esperaram, mas ao tardar da noite, ouviu-se um barulho, e escutaram-se uma voz. Aí vem o noivo, aleluia. E todas elas se levantaram, todas elas se prontificaram, mas quando as imprudentes, que não levaram azeite consigo, as lâmpadas estavam se apagando, o azeite da lâmpada, ou da lamparina. Quem conhece lamparina aqui? Ué, pouca gente conhece lamparina. Eu fui criado com noite de lamparina, irmãos. Pensa num negócio tenso. A lamparina solta uma fumaça preta, né? E depois no outro dia ia limpar o nariz, estava tudo preto de picumã. Mas não, vamos deixar isso para lá, né? E elas então não levaram azeite suficiente para que essas lâmpadas ficassem permanente acesa. Mas as prudentes levaram. Quando elas acordaram que as lâmpadas estavam apagando, o que elas fizeram? Elas então abasteceram as lâmpadas, colocaram o azeite de reserva que tinha levado. Essas estavam preparadas, aleluia, para encontrar com o Senhor. Levaram azeite, levaram reserva, mas as outras não. Deixaram as lâmpadas apagarem, não levaram a sério aquilo que estava fazendo, não quis fazer certo, achou que ia dar tudo certo, que as coisas iam acontecerem normalmente, mas o texto vai dizer que ao atrasarem o noivo, elas adormeceram, acabaram então-se o azeite. Agora, quando elas pediram o azeite, as prudentes falaram: não podemos cedê-lo do nosso azeite, não podemos servi-los vocês, mas vai aonde vende azeite e compra. Aqui está o problema. Foi preciso de quê? Se ausentar, foi preciso de sair, e muitas das vezes aqueles que não estão preparados é pego de surpresa. E quando elas vão, a Bíblia diz que o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram para o reino. E elas chegaram, bateram a porta, mas a porta não foi aberta, ouviu só a voz, aleluia: não vos conheço. Por isso, irmão, devemos fazer a obra, por isso devemos fazer a vontade do Senhor,
Por isso devemos ser obedientes à palavra de Deus, para que não venhamos a ser pego de surpresa. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vemos muitas pessoas que foram imprudentes, não atendeu à voz do Senhor, não quis obedecer e caiu em fracasso. Vamos ler a Bíblia. Não dá tempo de nós ler muitas referências, mas vamos ler aqui alguns textos para a nossa meditação. Texto conhecido. Eu posso aqui até dizer àqueles que não quiseram fazer a obra com temor e prudência, como os filhos de Arão. Vocês lembram dos filhos de Arão? Nadab e Abiú não levou a sério aquilo que Deus havia dito, ou aquilo que Deus tinha proporcionado a eles. Eles eram o quê? Sacerdotes, mas não obedeceram à voz do Senhor, levaram fogo estranho ao altar, e a Bíblia vai dizer que eles foram fulminados, foram mortos na mesma hora. Porque não fez a obra com temor, não fez com prudência. Outros sim, os filhos de Eli. Quem lembra dos filhos de Eli? Também foi a mesma coisa. Quem lembra de Acã? Eram pessoas que eram crentes, porém não quis ser obediente à palavra de Deus. Fizeram sem temor, mas caíram em fracasso. Mas que nesta noite a palavra do Senhor nos alerta, que possamos diante dele ter o temor e obediência, para que possamos então ser vencedores. Aleluia. Abra sua Bíblia, se alguém puderem ler, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 3. Vai, pois, agora o que veste contra Amaleque, condena-lhe ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo dele do teu povo. Mata os homens e mulheres, crianças recém-nascidas, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vejam bem, isso é a voz do profeta Samuel falando a Saul. Deus fala com Samuel, diz a Saul que vai contra, pois Amaleque mata tudo, mata o homem, a mulher, o menino, o gado, o rebanho. Era uma ordem de Deus a Saul, sendo levada através do profeta Samuel. É para você exterminar tudo de Amaleque. Porém, Saul, na sua desobediência, foi guerreá-lo contra, porém matá-lo, mas trouxeram. Achou por bem trazer um pouco das ovelhas, um pouco do gado, para oferecer sacrifício, mas a ordem de Deus era para quê? Exterminar tudo. E no versículo de número 14, lê, Sandiego. Contudo, Samuel lhe indagou: o que são esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escutam bem? Vejam bem, Saul não fez aquilo que Deus havia determinado. Ele trouxe então bois, e quando Samuel vai até ele, porque Deus havia falado com Samuel novamente, vai até Saul, vê o que Saul fez, e quando ele aproxima, Samuel escuta balido de ovelhas e bois,
mas você não fez aquilo que eu ordenei? Não, Senhor, é porque estava muito bonito o gado, as ovelhas estavam perfeitas para sacrifício. Ah, meus irmãos, é melhor obedecer, aleluia. Veja aí no capítulo de número, no versículo de número 22, lê o que está escrito no versículo 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais ao Senhor com holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra. Veja bem a resposta que Samuel trouxe a Saul. Você agora prefere então holocausto do que obedecer a palavra do Senhor? Mas nisso, irmãos, não fica tão somente nisso. Tem uma sentença. Lê o versículo, lê o capítulo 16, verso 1, para você ver a sentença que Deus deu para Saul. Então é necessário, amados irmãos, obedecer a voz do Senhor, para que não venhamos a pagar o preço. Aleluia. Pode ler, Sandiego. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás preteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, o chifre do melhor azeite e vai, e eis que eu te envio à casa de Sião, Jessé, Belém, porque escolhi um dos filhos para torná-lo rei. A sentença de Saul, irmãos, não teve escape. Agora, até quando, Samuel, terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Irmãos, que nós possamos ter cuidado dessas coisas. É melhor obedecer do que sacrificar, está sendo dito na Bíblia Sagrada. É melhor obedecer do que às vezes pagar um alto preço. Que adianta agora oferecer um sacrifício ao Senhor, às vezes pagar um alto preço por aquilo ali, mas não ter obediência. Obedece, irmãos, que é melhor, aleluia. O texto vai dizer que essa obediência é melhor do que a gordura do carneiro ou do boi, ou seja, ou da carne assada. Obedece ao Senhor. Se Deus está dizendo para você não fazer, não faça. Se Deus está te mandando ir, vá. Se Deus mandar você voltar, volte, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Obedecer traz prazer na alma, obedecer traz alegria, a obediência traz paz. Aleluia. Mas Saul foi rejeitado porque não quis obedecer à voz do Senhor. Vamos ler Marcos capítulo de número 10, versículo 19. Veja bem, irmãos, aqueles que não querem ouvir a voz do Senhor, aí tem um alto preço. Marcos capítulo de número 10. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Esse texto é um texto bem conhecido. A Bíblia diz que logo após o Senhor Jesus dar instrução aos discípulos, trazer um ensinamento sobre as crianças, a Bíblia vai dizer que um jovem aproxima dele e faz uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus faz uma pergunta: conhece os mandamentos? Sim. Na verdade, aquele jovem conhecia os mandamentos. Não era uma pessoa leiga, sem conhecimento. Ele até então começa a recitar os mandamentos para o Senhor Jesus. E quando Jesus ouve aquele jovem, como diz o ditado, falar de core salteado, Jesus amou aquilo. Mas Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Quem sabe o jovem pergunta, alegre:
mas o que é, Senhor? O que me falta? Eu já conheço tudo. Eu até estou aqui cumprir os mandamentos na minha vida. Sim, você está fazendo cumprir, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. O jovem era rico, o jovem tinha finanças, o jovem era, quem sabe, um moço conhecido, era rodeado de amigos. Vai, vende tudo o que tens, reparte aos pobres. O que é isso para Jesus? Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem, sabia que ele estava preso naquelas coisas. Agora o texto vai dizer que aquele jovem retirou-se triste da presença do Senhor, rejeitando a salvação. Não adianta conhecer, mas não praticar. É melhor, irmãos, aleluia, ser obediente à voz do Senhor. Jesus está explicando aqui nessa parábola que os imprudentes não herdam o reino de Deus. Aqueles que não fazem a vontade do Pai não herdam a vontade de Deus. O jovem então perdeu o direito de salvação porque não quis fazer aquilo que Jesus havia mandado. Mas quem sabe se ele vai, não, Senhor, eu disponho de tudo o que tem, que nem Zaqueu fez. Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Zaqueu despiu das coisas materiais desta vida, deixou o mundo de lado e foi seguir a Jesus. Mas quando Jesus escuta Zaqueu, ele diz com a voz bem alta: hoje chegou salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que havia perdido. Zaqueu foi mais vitorioso do que o jovem. E Jesus não mandou que Zaqueu fosse vender nada. É interessante isso daí. Mas o jovem rejeita vender aquilo que tinha. Não aceita que Jesus viesse dar a ele o direito de salvação. Seria, quem sabe, tão fácil, mas ele não quis. Preferiu ficar com as coisas dessa vida. Oh, irmão, presta atenção na palavra de Deus. A imprudência nos tira do céu. A desobediência nos tira do céu. Mas o horário já está acabando, passa muito rápido, né, irmãos? Vamos ler pelo menos mais um texto na Bíblia, daqueles que agora obedeceram a palavra. E tem muita coisa, irmão, a ser dita. Agora que estou entrando na mensagem, é interessante, o tempo passa muito rápido. Abra sua Bíblia no capítulo de número 6, do livro do profeta Daniel. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Vamos ver o que está escrito lá. É pensar, irmãos, nas coisas de cima e não nas coisas que estão embaixo. Sim, pode ler. Livro do capítulo 6 de Daniel, versículo 22 e 23. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor e majestade. E diante do que acontecerá, o coração do rei muito se alegrou, e em seguida o rei ordenou que trazessem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Todo mundo conhece a história do profeta Daniel.
esse homem que fora levado a cativo para a Babilônia, ainda muito jovem, levado para uma terra estranha, uma terra distante, longe da sua pátria. Na Babilônia, Daniel continuou com o mesmo propósito de servir a Deus. Ele aqui cumpre essa prudência que Jesus está falando. Sendo jovem, levado a cativo, interessante é que para a vida do jovem hoje, está sendo assim, tão desejada. Há tantas coisas nesse mundo prazerosas, entre aspas. Há tantas coisas que iludem e querem tirar o jovem da presença do Pai. Não era diferente naquela época de Daniel. Quem sabe ter sido levado cativo, longe da sua terra, seria mais difícil servir ao Senhor. Mas mesmo assim Daniel propôs no coração de não se contaminar. Continuou sendo fiel a Deus. Até então, que quando nós lemos aqui no capítulo 6 deste profeta, a Bíblia vai falar que Dário aqui viera separar 120 homens para que estivessem ali ao lado dele, para tomarem de conta do reino, para que o reino não viesse a sofrer dano. E 3 presidentes, da qual Daniel era um deles, mas levantaram contra Daniel, armaram contra Daniel, mentiram para Daniel, e agora leva então à presença do rei. Ah, rei, nós aqui, os nossos governadores, prefeitos, juízes, tomamos uma decisão de que perante 30 dias, ninguém venha fazer alguma petição ou uma adoração a não ser ao rei. Agora o rei concorda, porque estava sendo lisonjeado, estava sendo aplaudido, era o maior do momento. Mas porque ele sabia que Daniel, aleluia, por mais que estivesse cativo, por mais que não estivesse na sua terra, ele temia Deus, ele servia ao Senhor de corpo, alma e coração. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes ao dia, Daniel ia para a sua casa e tinha uma janela que dava assim para Jerusalém. Ele se punha de joelho e orava ao Senhor. E muitas das vezes, na hora da provação, na hora da tentação, da luta, nós não dobramos diante de Deus, pois nós devemos então, neste momento, orar ao Senhor, porque o socorro vem de lá. Aleluia. Entregamos por pouca coisa, irmãos. É só levantar uma lutinha de nada, nós já começa a dizer aquilo para o vizinho, já começa a dizer aquilo para o parente, para o amigo. Daqui a pouco a cidade toda está sabendo da luta. Contou para todo mundo, mas para quem deveria contar não contou. Daniel, quando soube do edito, o que ele fez foi orar a Deus. Eita, que homem prudente, que sabedoria. Ele busca o Senhor, ele vai orar a Deus, mas enfim, a sentença já estava marcada. O rei já tinha assinado o edito, já tinha selado com seu anel. Aí aqueles homens apanharam Daniel e levaram à presença do rei, e contaram ao rei que Daniel estava orando a Deus e não fazendo petição ao rei, não estava adorando. O rei, quando soube daquilo, entristeceu. A Bíblia vai dizer que ele lutou de todas as formas.
Aleluia, entenda a palavra do Senhor nesta noite, crente. Tem um que está de olho em você. Tem um que sabe o que você faz. Os olhos dele estão como chama de fogo sobre essa terra. Está vendo as nossas ações, as nossas atitudes. O rei tentou livrar Daniel, mas não pôde. Daniel foi lançado na cova. Quem sabe o povo ficou esperando os gritos de Daniel. Quem sabe o povo ficou esperando ouvir o mugido dos leões. Mas nada disso aconteceu. A Bíblia diz que o rei saiu triste e foi para o palácio, não comeu, não bebeu. No outro dia cedo, aleluia, ele tinha uma esperança de que Daniel não tinha sido tragado pelos leões. Ele vem à cova, quem sabe sozinho, Tiago, e grita: Daniel, dá um sinal aí, Daniel, de que está vivo. Oh, aleluia. Daniel lá da cova: oh rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu tenho compromisso, o Deus a quem eu tenho fidelidade, ouviu a minha inocência e a sua, me livrou da boca dos leões. Quer ser livre da boca dos leões, meu irmão? Seja fiel a Deus. Vigie a sua boca, a sua língua, vigie o seu comportamento, vigie as suas vestes, para que naquele dia você não seja pego de surpresa. Isso não é brincadeira. Jesus está falando sério, que dentre aquelas 10 virgens, só 5 delas entrou para descansar, aleluia, na vida eterna. Aleluia. Daniel foi tirado da cova. Pastor, e os leões, não estava com fome? Não estava. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o rei manda juntar todo aquele povo, com esposa e filhos e tudo, e lança na cova. A Bíblia vai dizer que antes deles caírem, eles já estavam sendo tragados. Ei, meu irmão, permaneça fiel, porque aí fora tem um que ele está urgindo como o leão, porque não é o leão. Se você permanecer fiel, aleluia. Mas o verdadeiro, o leão da tribo de Judá, o Jesus Cristo a quem eu anuncio nesta noite, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. E naquele dia, quando o som das trombetas soarem no céu, aleluia, com voz de arcanjo, a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, aí junto com os vivos subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Essa noiva vai ser tirada da terra e vai ser conduzida ao céu. Quem pode glorificar a Deus? Jesus faz essa comparação do reino contra 10 virgens. Elas na verdade eram crentes, todas elas, mas 5 delas eram fiel ao Senhor. Mas 5 levavam as coisas em brincadeira, levavam de qualquer jeito. E elas ficaram, irmãos, tem muitas referências, mas estou parando por aqui. Não vou continuar o ensino, porque o horário já não mais permite. Mas quando você vê a prudência de Josué, mas quando você vê a obediência de Abraão, mas quando você vê a coragem de Davi, aleluia, esses homens que pagaram preço, o nome deles está escrito lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Se nós fôssemos ler, irmãos, tinha muita coisa boa, mas lê a carta aos Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que ali tem homens que a terra não era digno deles. Mas tem uma coisa, eles ainda não foi coroado.
Sabe quem eles aguardam? Eu e você, para junto nós entrar para as mansões, para o reino que nos espera. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que uma próxima oportunidade nós pode continuar falando desse texto maravilhoso. Eu acredito que o Espírito Santo tenha falado